Versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Pai querido, nós te louvamos e rendemos graças ao teu santo nome. Bendito és tu que vive e reina para todos sempre, Senhor. Eu peço-te a tua graça, Senhor, para ministrar tua santa e preciosa palavra. Eu reconheço a minha dependência em ti, eu preciso de ti, sem ti não sou nada, Senhor. Não permita que esse vaso fale de si mesmo, mas que o teu Espírito Santo esteja na plena direção, Senhor. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Aqui está a tua igreja, ó Pai. Fala conosco para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Deixe-me à vontade. Eu gostaria de meditar com a igreja nessa noite sobre me dispondo para ser um verdadeiro discípulo. Porque todo discípulo, ele é um verdadeiro seguidor. Mas nem todo seguidor, ele é um discípulo. Porque, amados, um seguidor, ele observa de longe, ele vê as coisas acontecerem, ele contempla, ele admira, ele observa. Mas o discípulo, ele age diferente. O discípulo ele anda com seu mestre, o discípulo acompanha, ele vai seguindo de perto, porque o objetivo dele é cada vez mais se tornar como seu mestre. Então a indagação para nós nesse momento, para mim refletir diante da presença santa desse Deus. Então eu faço uma pergunta para mim mesmo: eu sou um discípulo ou eu sou um seguidor? Essa pergunta ela precisa ecoar nos nossos corações, para mim ter um entendimento da minha natureza, como que eu estou caminhando com Deus, caminhando como um seguidor ou caminhando como um discípulo. E isso vai fazer um diferencial na vida, porque há uma diferença, amados, uma diferença muito importante, uma diferença que ela é fundamental, entre estar ali na multidão e ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Enquanto a multidão ali, ela experimenta ali os milagres, a multidão ali, ela experimenta as bênçãos, mas o discipulado exige, amados, um compromisso mais profundo e pessoal com Jesus. Eu preciso ter anseio na alma, eu me colocar na posição: Senhor, eu quero ser discípulo, não seguidor. Eu quero aprender mais de Ti, porque o Senhor Jesus ele nos chama mais, porque Ele quer ali liberar algo maior para nós.
E Ele nos convida a acompanhá-lo, Ele nos convida a caminharmos com Ele, com toda a dedicação, com toda a entrega. Então, quando nós olhamos para o texto ele nos mostra alguns princípios ali que formam esse processo de nós irmos nos tornando discípulos. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas muitas vezes passamos despercebido que em muitos momentos na vida nós agimos como seguidores. Mas o Senhor Jesus, Ele quer algo mais profundo entre você e o Senhor. O Senhor, Ele quer algo mais íntimo, Ele quer algo mais particular. Ele quer derramar uma graça mais abundante sobre a vida da pessoa. Mas para isso exige algumas coisas. E um princípio que o Senhor mostra, que diz lá no texto: se alguém quer vir após mim. É lindo que o Senhor Jesus, Ele começa essa declaração, amado, Ele começa nos mostrando que é fazer uma escolha voluntária. O Senhor Jesus, Ele não te obriga a seguir Ele. Ele não te obriga a ser um discípulo dEle. Porque Ele disse: se alguém quer vir após mim. Ele está dizendo para mim e para você: a escolha é sua. E essa escolha tem que ser voluntária. Essa escolha tem que ser do seu coração. Você precisa querer. O Senhor Jesus, Ele está com as mãos estendidas, agora precisa de mim dar um passo. Precisa eu querer que as coisas acontecem, porque o Senhor, Ele não força ninguém. O Senhor Jesus, Ele não obriga ninguém a segui-lo, Ele não obriga ninguém a servi-lo. Por quê? Porque é uma livre escolha. Porque o discípulo, amado, ele é um chamado para um relacionamento íntimo. É uma jornada com o Mestre, é uma caminhada com o Mestre. Mas Ele exige decisões conscientes e voluntárias. Então, muitas das vezes nós queremos que Deus faça alguma coisa. Queremos que Deus opere de alguma maneira. Mas nós não estamos dispostos, nós só estamos muitas vezes agindo como seguidor, não como discípulo. E o Senhor, Ele quer que nós caminhamos Ele como discípulo. Por que como discípulo? Porque o discípulo, ele caminha junto com o seu mestre, ele se alimenta junto com o seu mestre. O mestre revela a ele as suas instruções, o mestre revela a ele o oculto, o mestre revela a ele as boas novas, que não revela para os seguidores. Seguidores, ele só vê o que o mestre fala, mas o discípulo, ele ouve e vê o que o mestre faz, o que ele executa e o que ele revela. É ser discípulo. Mas então ser um discípulo é negar a si mesmo. Essa é a parte difícil. É a pessoa negar a si mesmo. Abandonar nossas próprias vontades.
desejos e aceitar ali a cruz diariamente, dia a dia. Não se trata, amados, de um ato ocasional, não é isso, mas de um estilo de vida contínuo. É um estilo de vida, é uma escolha sua. Muitas vezes a tendência do seguidor é transferir as circunstâncias, é transferir as nossas fragilidades, transferir para alguém. Mas o discípulo, ele suporta toda e qualquer adversidade que vem pela frente. O discípulo, ele permite o que prevaleça na vida dele é a vontade do Senhor Jesus. Então você tem o que tem prevalecido na sua vida? A vontade do Senhor? Ou é os seus desejos, as suas vontades? Porque na vida tudo tem um preço. A tua salvação teve um preço. Para você estar aqui hoje, alguém pagou um preço muito alto. Para você ter um encontro com Jesus, alguém pagou o preço. E pagou com a vida. Para você estar aqui hoje, o sangue de um inocente foi derramado. O sangue de Jesus, que purifica todo o pecado. Mas o Senhor Jesus, ele continua mostrando princípios dentro desse texto, ao qual nós lemos. Ele diz, depois que ele diz assim, se alguém quer vir após mim, ao qual ele deixa toda essa decisão e escolha para você, agora ele disse, nega-se a si mesmo. Essa é a parte mais desafiadora na vida de uma pessoa. Não se trata aí, amados, de abrir mão aí de certos, podemos dizer, prazeres cotidianos. Não é isso. É uma negação radical do eu, uma negação radical do seu eu, do seu orgulho. É você reconhecer que sem Jesus não somos nada. É renunciar, amados, a si mesmo e deixar o Senhor agir na sua vida. É renunciar o egoísmo, é renunciar às ambições, é renunciar às paixões, é renunciar a um caminho de erro, porque o dia do acerto de conta vai chegar. Nenhum de nós vai escapar
é deixar de viver como se você fosse o dono da sua própria vida e reconhecer que Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. Ele é Senhor. É morrer para o seu ego. Quando fala de ego, o ego tem derrubado muitas pessoas. Esse é um chamado para tomar a cruz. É uma vida de sacrifício, é uma vida de transformação. E não é sobrecarregar o fardo leve, não é nada disso. Mas é sobre enfrentar a morte diária, para que possamos viver uma vida plena que Jesus oferece. Quantas pessoas nos dias de hoje que vivem com aquela lacuna na alma, ora, mas aquela angústia, aquele vazio continua. Vai para a igreja, mas aquele vazio continua. Faz campanha de orações, mas aquele vazio continua. Mas então por quê? Se eu vou para a igreja, mas essa angústia, esse vazio na alma continua. Por que essa tristeza não vai embora? Por que essa ferida na alma não vai embora? Porque eu estou sendo seguidor, eu não estou sendo discípulo. Porque o discípulo, ele é tocado pelo Mestre. Ele recebe a grande transformação. E o Senhor Jesus diz: toma cada dia a sua cruz. É cada dia. Em outra tradução está diariamente. Toma a sua cruz. No mundo romano, tomar a sua cruz, amados, era algo diferente. No mundo romano, tomar a sua cruz é ir para a morte em público. Então o Senhor está nos dizendo aqui: toma a sua cruz a cada dia. O teu ego tem que morrer a cada dia. O teu eu tem que morrer a cada dia. A tua natureza carnal tem que morrer a cada dia. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. Tem que morrer. É cada dia. Muitas das vezes o egoísmo coloca a obediência em segundo plano. Muitas pessoas fazem sacrifícios absurdos. Mas será que Jesus quer o teu sacrifício? Ele já fez isso na cruz por mim e por você. Então o que Jesus quer, pastor? Jesus, Ele quer de mim e de você obediência. Obediência.
Porque ao seguir Jesus, irmãos, nós experimentamos uma jornada de experiências, uma jornada de milagres, que vai muito além daquilo que nós pensamos. Muitas das vezes, você está caminhando ainda, porque a misericórdia dele levantou alguém para ajudar a carregar a sua cruz. Como se alguém está orando por você, está pagando um preço por você, está chorando por você. Seguir ao Senhor, amados, é uma jornada de crescimento espiritual, é uma jornada de intimidade com o Senhor. Onde nós aprendemos a viver os princípios do Senhor, aonde nós aprendemos a abrir mão de algumas coisas. Por que a renúncia é tão difícil? Porque quando se fala em renúncia, vem uma palavra chamada insegurança, vem uma palavra chamada dúvida. Mas no Senhor Jesus é ter confiança plena, saber que Ele é Senhor, é refletir no caráter do Mestre. E por último, o Senhor Jesus diz: depois de você tomar a tua cruz, a cada dia Ele diz: siga-me, siga-me. Depois de negar a tua natureza, o teu eu, depois de morrer para si mesmo, agora há espaço para uma nova vida. Se você não nega a si mesmo, não tem espaço para uma nova vida. Eu disse: siga-me, é imitar o Senhor, é obedecer os seus ensinamentos, é adotar os seus valores, o amor, o serviço, a humildade, tudo. É confiar no Senhor completamente, mesmo quando o caminho é difícil, mesmo quando parece estar tudo contra você. Mas se você é um discípulo, porque o que nós precisamos entender, amados, a pressão do adversário não é tão forte quanto a pressão sobre o discípulo. Você precisa de saber quem você é diante de Deus. Você tem que entender o teu chamado. Você precisa entender quem te chamou e se colocar à disposição. Mas quando você atende o chamado, amados, tudo se levanta contra você. Quando Deus te
você. Quando Deus quer operar na sua vida, através da sua vida, o inferno se levanta contra você. Mas se você sabe quem te chamou, se você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, então você vai enfrentar tudo e a todos, porque Deus está na sua vida. Se você tem um chamado de Deus, Deus não chama ninguém para recuar, mas é para avançar. Porque todo aquele que tem chamado, ele tem espinhos para atravessar. Todo aquele que tem propósito tem um deserto para caminhar. Todo aquele que quer ser um discípulo tem um preço a ser pago. Mas há um Deus que está no controle de todas as coisas. A pergunta é: você tem assumido o compromisso de carregar a sua cruz? Ou você tem abandonado? Reflita em qual área da sua vida você precisa se posicionar. Reflita em qual área da sua vida você precisa tomar algumas decisões. Reflita em qual área da sua vida você precisa de um grande mover do Senhor. Em qual área da sua vida você precisa que Deus age? Então se coloque na presença do Senhor. Tome uma decisão. Tome uma posição. Por que muitos não tomam uma posição? Porque ficam preocupados e pensando o que vão achar, o que vão dizer, o que vão pensar. Se você ficar olhando para esse lado, Sêneca, um pensador romano na época de Cristo, ele disse algo interessante: se você não sabe para onde vai, nenhum porto lhe será favorável. Se você não sabe o que você quer na vida, as coisas não vão abrir para você. Há momentos na vida que nós temos que tomar decisões radicais. Parar de ficar pensando o que os outros acham, o que os outros... A vida é tua. A salvação é sua. É você com Deus. Tem que ter convicção de que você quer. Amém? Seja convicto. Precisamos tomar decisões radicais na nossa vida. Olhar para o alto. Rogar ao Senhor para que haja uma grande transformação. Então agora eu saio da categoria de seguidor e agora eu entro na categoria de discípulo. Porque no discípulo eu vou ouvir aquela palavra maravilhosa de Jesus: vós sois meus amigos. Por que Jesus diz ser meu amigo? Porque um amigo, amados, ele revela, ele confidencia.
Ele conta as coisas, conta seus segredos. Jesus fala: vós sois meus amigos, se fizermos o que eu vos mando. Obediência e glória. Então aquele que obedece cresce, e aquele que não obedece padece. É simples. E muitas das vezes eu fico patinando na vida. Fica aquele crente gangorra, ora lá em cima, ora embaixo, ora lá em cima, ora embaixo. Não tem estabilidade. Por quê? Porque a minha vida emocional não tem estabilidade. Porque a minha vida espiritual não tem estabilidade. Então eu fico oscilando. Agora, se você sabe o que você quer na vida, se você sabe quem você é diante de Deus, então as coisas começam a caminhar com mais firmeza. Você começa a dar passos firmes, olhar para os desafios e não ver somente os desafios. Você vê o Deus que tu serve, o Deus que tem poder para operar o impossível na sua vida. Então você começa a caminhar com esperança, com vontade e com vigor. Fique essa reflexão no seu coração. Faça essa pergunta para você: eu sou um discípulo ou eu sou um seguidor? E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Jesus, ele deixou a livre escolha para você. Só não deixa ser muito tarde. Eu conheci um jovem. Meu irmão, Deus está te chamando. Não faça o que estou fazendo. Não, pastor. Logo termina. Deus não está se agradando do que você está fazendo. Não, pastor. Pastor, até o final do ano, coloco minha vida em dia. Você não terá esse tempo. Ouça o que o Senhor está dizendo. Se lance aos braços do Senhor. Não, pastor, mas eu prometo, filho. Não prometa nada para o homem. Fale com Deus. Ou tu para, ou tu será parado. Não há uma terceira via. E ele não parou. E ele foi abatido. Perdeu a vida. Então, muitas vezes as pessoas ignoram os avisos de Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque as coisas espirituais, elas são muito sérias. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o físico. Precisamos um despertar, um acordar, para experimentar o novo de Deus. Glória a Deus. Amados,
Nós vamos passar por um ato da